Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas à segunda aula e na aula de hoje a gente vai aprender de forma muito didática, assim como na primeira aula, vamos aprender a colocar os galhos no nosso trabalho, no nosso IP, tá bom? A gente vai aprender a colocar os galhos e fazer a parte floral. Você vai ver que interessante, é muito legal fazer as flores do IP, porque elas vão se completando conforme você vai colocando. E é uma forma muito legal, eu acho, porque você decide exatamente aonde você quer florir o seu IP. Se tem um lado que você quer deixar com mais flor, com menos flor, você quem decide. Eu vou fazer aqui, se você quiser, você pode me acompanhar, colocar exatamente nos lugares que eu vou colocar, mas eu gostaria que você não se prendesse a isso. Por exemplo, se você vê que eu coloquei num lugar e você não quiser colocar, não é errado. Você decide exatamente o lugar que você quer colocar. Os galhos também, eu vou ensinar você que você pode colocar o galho aonde você quiser, você é totalmente livre. Assim como diz o nome que é bordado livre, você vai entender agora a essência disso. Porque você pode usar toda a sua criatividade para fazer isso. Então vamos à segunda aula. Bom, seja bem-vinda à segunda aula. A primeira aula foi sobre esse tronco aqui que nós fizemos com o ponto corrente. E a segunda aula agora nós vamos fazer a segunda parte dele, que seria os galhos e as flores com um outro ponto também, tá certo? E aqui a gente vai fazer aquele famoso nozinho de costureira. Se você já sabe fazer, você pode dar uma adiantadinha. Eu só tô deixando aqui um pouco nítido, né? Pra, de repente, alguma pessoa não pegou, não entendeu como que faz, então eu tô deixando aqui para você entender melhor. Aquele excesso que fica após o nozinho, depois você pode fazer tranquilamente o corte, pode fazer o acabamento, tá? Bom, vamos lá então, sem enrolação, vamos ao que interessa. Ó, preste bem atenção que eu vou entrar bem no final do galho ali, bem no final daquele tronco, tá certo? Do galho do tronco, porque ali já é um galho, né? Eu vou entrar ali no final do galho e vou fazer em torno aí de alguns centímetros para frente, você que decide. Aqui você pode ver que eu tô fazendo um tamanho que eu escolhi. Você não precisa, não é necessário você fazer o mesmo tamanho que eu fiz. Olha só como que fica o fundo. E lembrando que essa linha que eu mostrei para você é porque eu seguro o dedo para que a linha fique puxada, tá certo? E aí eu escolho novamente o lugar que eu quero sair. Eu sempre jogo para a esquerda aqui, pessoal, essa linha, para segurar com o polegar, para ela não escapar, para ela ficar, digamos que, meio esticada. Não estique muito, tá? O conselho que eu te dou. Não precisa, não necessita de você esticar muito. Você pode esticar só um tanto suficiente que faça com que ela não fique bamba, tá certo? E vou voltar aqui novamente lá aonde a gente entrou, tá certo? Não precisa entrar no mesmo ponto, como se fosse o ponto atrás. Não precisa entrar naquele ponto. Você pode entrar do lado se quiser. Depois você vai entender qual é o acabamento que a gente faz para esconder essas partes que ficou parecida ali com o ponto pé de galinha, tá bom? E aí mais uma vez a gente entra lá na frente da onde saiu, fez o acabamento no tronco, segura com o polegar esquerdo, ou se você for destra, se você for canhota, né, perdão, você segura com a parte direita e borda com a esquerda, tá? Você notou ali que a linha deu uma pequena enroscada, não tem problema nenhum. Eu sempre deixo isso a critério de você aprender que é normal isso acontecer no bordado. Até para os mais profissionais, desde o iniciante, vai acontecer, a linha às vezes vai dar uma enroladinha, tá bom? Mas é importante que você mantenha calma, faça devagar. O vídeo vai ser bem tranquilo, bem explicativo, bem devagar, para que você entenda realmente, tá bom? Eu não quero que você enjoe da minha voz, por isso às vezes eu vou colocar umas músicas aqui no meio, para você não ficar enjoado de mim, para a gente conseguir terminar a aula bem legal, para você conseguir terminar a aula com o teu IP florido, tá certo? E no decorrer da aula você pode ir percebendo que eu vou colocando os pontos ali, eu vou colocando... esse seria o ponto reto, tá, pessoal? Caso alguém tenha dúvida, esse aqui que nós estamos fazendo seria considerado no bordado livre o ponto reto.
Bom, então finalizamos os galhos, pode ver aqui que ficou muito legal, fica bem homogêneo, parece que foi feito tudo junto, né? Não parece que foi feito o primeiro e depois, tá? Parece que foi feito tudo junto. E você pode, então, fazer o acabamento final agora, que é aquele famoso nozinho lá no final. Você adentra pelo ponto que você quiser, por onde você quiser ali, e dá aquele famoso lacinho. Você adentra ali, tá? Em qualquer lugar que você quiser, de acordo com que esteja perto de onde você saiu, dá o lacinho, bota a agulha no meio ali e pronto, dá aquela puxadinha. E agora, para finalizar, cortamos o excesso. Vai bem rente lá, cuidado para não cortar algum ponto que tá ali perdido, tá bom? E tá aí o avesso do nosso trabalho e agora a parte, então, principal. Agora vamos para o que eu mais gosto, que é o nosso nó francês. Você vai lá no galinho entrar da onde ele saiu, como se fosse o ponto atrás. Você vai entrar bem no final do ponto. Com o mindinho direito você vai segurar no bastidor. Então é importante que você esteja com o bastidor pequeno, que é o que eu pedi, 15, 16, em torno disso, para você conseguir segurar com o mindinho no canto direito. Isso se você, porque você não tem suporte, tá? Se você tivesse suporte, não tinha essa necessidade. Depois vou até mostrar um pouquinho bordando com suporte. Com a mão esquerda e com os dedos principais aqui da frente, você segura o excesso da linha, a parte que sobrou da linha, que é onde nós vamos, é a parte crucial do ponto nó francês, tá? E com na verdade, o outro mindinho da mão esquerda e o anelar, a gente segura o bastidor com os demais dedos ali, você faz o nó. Para fazer o nó francês é muito simples, você dá uma ou duas voltas, eu vou dar aqui só duas voltas, você dá duas voltinhas na agulha, coloca a agulha do lado de onde você saiu, vou mostrar bem legal aqui para você, coloca do lado de onde você saiu, tá bom? Vou mais uma vez, ó, coloca do lado de onde você saiu, dá uma leve puxadinha com a mão esquerda e desce com a direita. Desceu, terminou de descer a agulha, agora você dá uma leve puxadinha só para você entender, não precisa puxar forte, tá? Puxa bem devagar e agora lá no avesso, tá? Da parte direita do nosso bastidor para o avesso você tira, olha só que interessante, você tira a agulha com a mão direita e vai puxando devagar. Com o polegar esquerdo você vai continuar segurando a linha para não escapar ou para não embramar, porque segurando ali o nó não se desfaz e está feito o nosso primeiro nó, tá? É muito simples. Eu falando assim são muitas informações, eu sei, mas é para você entender, tá bom? É para você entender exatamente. Eu estou narrando o que eu estou fazendo para que fique muito claro para você o que você precisa fazer também. Para não ficar nenhuma dúvida. É claro que no vídeo você vai entender, já é o suficiente, mas eu estou falando para você prestar muita atenção, tá bom? Então, do avesso novamente para a parte direita, você traz ali a linha, com a mão direita segura o lado direito do bastidor, com o mindinho. Com o mindinho você segura o bastidor, agora com a mão esquerda segura o excesso da linha, a parte que sobra, que é onde faremos o nó, e segura também o bastidor. É um pouquinho difícil? É um pouquinho difícil, mas tá um pouquinho difícil, pessoal, porque eu estou filmando ao mesmo tempo, tá? Senão eu poderia estar apoiando em qualquer parte do meu corpo. Ou usando, claro, o suporte, que eu só bordo com suporte. Mas para você, fique tranquila, você pode bordar muito mais fácil do que isso, porque eu estou filmando. Então para mim é um pouco mais complicado, tá bom? Mais uma vez o nozinho, a gente joga lá no cantinho. Se você vai notar que eu estou fazendo ali o que eu estou colocando bem do lado dele, você vai entender. Eu não vou fazer aquele monte de nó disparadamente sem noção. Eu vou fazer um nozinho do lado do outro formando uma flor. Você vai entender que é isso. Cada nó corresponde a uma flor. Mas com cada nó eu vou montar como se fosse uma flor. Em torno de 5, 6 ou até 7 no máximo, você pode fazer um nozinho do lado do outro. Aquele primeiro foi no meio. Nota você agora que eu estou colocando um nó, os nós em volta daquele nosso primeiro que saiu do ponto do galinho, tá? E agora eu continuo colocando ponto em volta, colocando ponto ao redor daquele primeiro ponto, tá bom? Por que isso, Wagner? Eu tô fazendo isso
para ficar uma florzinha. Quando a pessoa olhar, ela vai olhar como se fosse uma flor. No final, fique tranquila, não se apavore. No final você vai entender o porquê eu estou fazendo isso. Mas agora vamos prestar muita atenção na aula. Um detalhe muito importante é que conforme você vai bordando, você pode ir rodando o bastidor. Pode ver que eu ensinei você a colocar o dedinho lá no canto. Aqui você faz a mesma coisa. Você vai virando o teu trabalho conforme a tua necessidade, a necessidade da distância do ponto, e vai fazendo novamente, tá? De repente ele está muito longe, você vai virando ele, ficando com a mão mais próxima aonde você está bordando, tá bom? Sempre com a técnica dos lineares lá no canto do bastidor, e assim a gente segue. Olha, o segredo é você ir bordando sempre as pontas, tá? Vai lá na ponta do galho e borda todas elas primeiro, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas o segredo é você bordar todas as pontas dos galhos. Depois que você fez uma florzinha em cada ponta dos galhos, aí sim você pode voltar preenchendo todos os espaços que você considera que vai ficar bonito. Uma dica também é sempre preencher o encontro dos dois galhos. Quando o galho abre, tá? Naquela parte que forma o V, ali na ponta do V, você ir colocando florzinhas também, para simular como se o galho tivesse sido feito dentro, se tivesse nascido mesmo dentro ali das flores, ou também, ao mesmo tempo, simular como se as flores tivessem nascido naturalmente no meio dos galhos. Isso faz com que fique mais realista o trabalho, o IP fique mais bonito e, obviamente, você esconde algum tipo de erro que venha causar na hora de bordar, ok?
Bom, então concluímos mais uma etapa do nosso IP. Você pode perceber que eu fiz sempre o final dos galhos. A gente fez o nó francês no final aqui dos galhos, ó, como você pode perceber. Por quê? Porque você tem uma dimensão de como ele vai ficar. Então depois você vai completando o meio, os lugares que vai ficando, esses lugares abertos, você use a sua criatividade agora e vai fazendo nos lugares como esse, lugares que não tem ainda as flores, ok? Você vai fazendo esse nozinho aonde ainda não tem. Como a gente já fez todos os galhos, agora você faz exatamente ideia de como vai ficar o seu IP. E aí vai ao teu critério a quantidade de nó francês que você vai querer colocar, tá bom? Terminamos mais uma etapa aqui, né? E conforme você vai notando esses espaços vagos que vão ficando, todos esses espaços vagos aqui, você pode ir preenchendo cada um deles com as florzinhas, com os pontinhos, tá? Se quiser ir para fora também, no lugar que não tem, você pode fazer, mas o importante é que você coloque nos lugares que faltam, dentro das extremidades do IP, entre o tronco e o começo das flores onde a gente bordou os galhos, tá? Entre esse meio, que é onde a gente está bordando exatamente aqui, você pode ir fazendo.
Agora eu vou voltar um pouco para o suporte aqui, vou colocar o bastidor no suporte para bastidor, né? Esse é o meu modelo, só para você ter ideia de como fica bordar com e bordar sem ele, tá bom? Continue acompanhando a aula. Na primeira aula que nós tivemos, fazendo o tronco ali, né, a parte de baixo do IP com o ponto corrente, muita gente me mandou fotos que estava bordando e muitas delas estavam com suporte. E então eu estou bordando um pouco com o suporte porque muitas perguntaram o que era essa peça de madeira, para que servia. Então eu só estou mostrando um pouquinho aqui para você ter ideia. Eu tirei o suporte, eu não queria bordar com ele, porque muita gente que não sabe nada de bordado não teria uma peça dessa em casa. Mas como muitas me perguntaram o que era isso, então eu resolvi mostrar um pouquinho aqui para vocês, só para vocês terem ideia mesmo, a diferença entre bordar com e sem suporte. Porque sem suporte você segura o bastidor com a mão. E com o suporte, o suporte segura o bastidor para você. Você fica com as duas mãos totalmente livres para bordar, tá? Mas se você está iniciando hoje no bordado, não tem problema nenhum você bordar sem ele, ok? Você pode notar que ele já está bem florido, tá? Conforme eu disse, primeiro faz os galhos, depois vem fazendo as imperfeições que você for encontrando ou os lugares que você achar bonito que vá preenchendo, tá bom? Assim como estou apontando em alguns lugares, você pode notar que aqui você pode colocar várias flores, tá? De repente você não quis fazer galho ou não acabou a linha ou qualquer tipo de coisa. Nesse momento eu estou fazendo aqui para você ter uma ideia, um lugar que poderia ser uma imperfeição, porque eu não fiz os galhos ali. Como eu não fiz galhos, eu deveria fazer mais galhos. Eu deixei essa parte para te mostrar que, por exemplo, se tem um lugar que você não gostou, que você quer esconder, tem algum lugar que faltou linha ou você na hora de bordar não pensou nesse detalhe, você pode preencher com flores simplesmente. Preenchendo com flores, além dele ficar mais bonito, você também esconde qualquer tipo de imperfeição, tá bom? Nesse caso aqui, a gente está escondendo ali o acabamento aonde o tronco terminou, tá? Deveria ter puxado outros galhos, mas como eu disse, eu não fiz para você aprender, para você entender, tá? E depois, é claro, os lugares que forem ficando somente a parte branca do tecido, no caso esse tecido é amarelo, mas os lugares que forem ficando vazios, sem preenchimento de flores, você pode tranquilamente ir fazendo, tá? E nesse caso aqui eu preenchi mais o lado direito do que o esquerdo, também não tem problema nenhum. Você pode fazer mais flores, você pode fazer menos flores, só que lembre-se que quanto mais galhos fizer, mais, claro que se você for simular um IP seco fica muito bonito, mas quanto mais galhos você fizer, maior é a quantidade de nó francês que você tem que fazer para preencher as partes que ficarem com galhos vazios, tá? Eu falo um pouco rápido, eu falo meio corrido aqui, porque é difícil explicar em tão pouco tempo, tá? Em tão pouco tempo, várias técnicas do bordado em um só pequeno curso, tá? Mas fique tranquila que você vai conseguir tranquilamente terminar a semana do bordado livre, bordando esse IP maravilhoso. E aí, me diz aí como que tá ficando, como que o teu IP tá ficando parecido com o meu, se você errou alguma coisa, ficou com alguma dúvida. Se ficou com alguma dúvida, pode me mandar mensagem no meu direct, pode mandar mensagem para mim, deixar aqui embaixo mesmo, tá? Esse vídeo
vai estar passando no YouTube no momento que você estiver assistindo. Deixa suas dúvidas, comenta o que você achou, se você teve alguma dificuldade, se você já bordava antes ou se você borda pela primeira vez, e fala aí como está sendo a experiência de aprender algo comigo, se eu estou ensinando bem, se eu falo muito. A ideia de falar é realmente para isso, tá? A ideia de eu ficar falando, narrando os acontecimentos, é para te ensinar, para mostrar os lugares que você precisa se ater melhor, prestar mais atenção, tá bom? E por fim, se você fez igual eu fiz, se você me seguiu, então provavelmente a tua meada rosa só tem, ou a meada que você escolheu, a cor que você escolheu, só tem um pedaço. Como a gente terminou tudo, a gente vai dar o acabamento aqui agora. E como só tem um pedacinho, eu vou utilizar para dar o acabamento final, tá? Vamos mais uma vez aqui fazer aquele passar aonde você quiser. Você escolhe o lugar ali que você quer passar. Tô fazendo aqui com a mão esquerda para você ver um pouco melhor, tá? Porque com a direita eu ia tapar a visão. Faz o nozinho ali, acabou, pega a tesourinha, cortou ali rente com o tecido e pronto, finalizamos, tá bom? E agora vamos para a última parte do nosso IP. Bom, então vamos dar continuidade. Essas partes aqui, pessoal, ó, aonde ficou ainda que você acha que deve preencher, é só pegar o tameado e começar de novo, preencher. É que eu tô só com esse pedacinho aqui, então eu só tenho ele para finalizar, terminar o nosso último arremate mesmo do nosso IP, tá? Eu vou fazer agora para você ver. Sobrou somente esse pedaço, então eu preciso dar o acabamento final. Mas se você quiser preencher ainda essas partes aqui, ó, que ficou, você fica à vontade, pode colocar mais nós, pode colocar uma linha um pouco mais escura se você quiser, uma meada mais escura ou mais clara, para dar uma mesclada nas flores para ficar mais bonito ainda. Você pode ficar à vontade para fazer isso. Agora eu vou ensinar uma coisa muito importante para você, que a gente vai simular, na verdade. Vou virar ele de ponta cabeça porque fica um pouco mais fácil de bordar, os dedos ficam mais próximos ali do trabalho, tá? Da linha e da agulha, né? Eu vou deixar aqui para você então dessa forma, tá? A gente vai fazer agora uma simulação de folhas caídas, de flores caídas, tá? Você vai entender porque, além de dar um acabamento bonitinho ali no tronco, no início do tronco, observa também que tem alguns pontos ali do ponto corrente no início do tronco que estão maiores que os outros. Não há problema nenhum, eu fiz isso, eu acabei esquecendo de te explicar quando eu estava fazendo. Eu fiz isso para não dar aquele tom de que tá tudo igual, para dar uma mescladinha. Se você quiser fazer tudo igual, não tem problema. Mas se quiser deixar um pouco maior também, no tronco, fica à vontade, não tem problema nenhum, tá? Então a gente vai dar continuidade aqui na parte de baixo com o nó francês, fazendo uma carreirinha bem pequena, você faz do tamanho que você quiser e coloca também a quantidade de flores que você quiser. Tem gente que coloca bastante, eu não sugiro isso para você, que você coloque muito, porque às vezes fica meio que poluído a imagem, né? Mas eu sugiro que você coloque
esse tanto que eu vou colocar agora para você só entender, ou você pode pôr um pouquinho mais, para não ficar aquela coisa muito jogada, muita flor caída, tá? Para ficar bem próximo do real mesmo, tá? Então observa bem como eu tô fazendo, vou fazer uma carreirinha, no final depois você vai entender o porquê que eu estava fazendo isso, que era basicamente simulando as flores caídas do ipê. Bom, gente, terminado aqui, é dessa forma que ele tem que ficar. A gente vai simular agora as flores caindo, tá? Vou colocar aqui do lado direito. Você seleciona exatamente o lugar que você quer, não tem uma regra. Você pode pôr tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A ideia de fazer isso é a gente justificar as flores que estão caídas no chão, as flores do ipê, ok? E para isso a gente faz essa brincadeira aqui, que é colocar alguns pontinhos aleatórios do lado direito ou do lado esquerdo ou dos dois lados. Não coloque muito para não ficar uma coisa muito chamativa, uma coisa meio que falsa, vamos dizer assim. Coloque pouco, coloque algumas somente, uma, duas de um lado, duas, três do outro, no máximo, porque senão fica muito exagerado, entendeu? E dessa forma você vai deixar o seu trabalho muito mais bonito. Bom, a gente dá agora o ponto final, que é o nozinho para prender a linha, porque o nó francês ele fica meio que um para um lado, outro para o outro. Não tem como não dar acabamento se não der o nozinho, tá? Esse nó ele tem que ser feito atrás para que ele não seja visível na frente, já que o ponto não vai preencher. Terminou aqui, pega a tesoura, dá o finalzinho ali, dá o corte final e está feito então o nosso ipê. Tenho certeza que o seu ficou muito bonito também. Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, o que você achou da aula, se você gostou, se ficou parecido com o meu, se ficou melhor que o meu, tá? Fala aí o que você achou, se você gostou, se você está gostando da aula, se você está gostando de aprender comigo, se você já sabia bordar. Comenta aqui embaixo o que você tem achado da aula, tá bom? Eu tenho certeza que você está gostando porque eu estou me esforçando para dar o meu melhor, ok? E eu gostaria de deixar aqui também um aviso, não perca, amanhã é a última aula, tá? Pra gente dar o acabamento final então no nosso ipê, no nosso trabalho. Eu gostaria de ter a tua presença aqui. A primeira aula foi um pouco corrida, porque ela não tinha tanto conteúdo quanto essa teria. E essa segunda aula eu tenho certeza que foi de muito conteúdo para você.
Então eu fico muito feliz que você ficou até aqui comigo, já estamos em quase 40 minutos de aula. Eu fico muito contente mesmo que você esteja aqui. Pega esse link, envia para outras pessoas, envie para suas amigas, para pessoas que você sabe que precisa aprender bordado ou que querem aprender bordado. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir a aula até aqui. Amanhã, então, às 20 horas em ponto, a nossa última aula, onde você vai aprender o total ali, tudo que você precisa saber para bordar como uma profissional. Tenho certeza que você já aprendeu muito conteúdo bom ontem, hoje e também amanhã sairá com conteúdo de muito valor. Um forte abraço e tchau!